Eu acho que a principal diferença é que empresa grande, você já tem, na teoria, um processo muito bem definido, organizado, e cada pessoa é especialista em uma função. Tá. Para mim, essa é a principal diferença. Quando você tem uma empresa pequenininha, talvez o vendedor vai ter que fazer o quê? Vai ter que prospectar, vai ter que vender e vai ter que fazer o relacionamento. Exatamente. ICS. É uma pessoa fazendo várias funções. É o Hunter, o Closer e o Farmer. E apagar incêndio. E apagar incêndio, né? O incêndio, ele vai acontecer quando? Quando alguma coisa no processo não funcionar. E vai ter que ser ele, né? É essa pessoa que vai ter que apagar os incêndios. Quando a gente tem separação, né? Quando a gente tem uma empresa maior, eu consigo ter especialização em funções. Tá. Se eu tenho especialização em funções, eu consigo fazer metrificação das taxas de conversão de cada uma delas, quanto tempo vai acontecer em cada uma delas, qual é o meu objetivo e como é que eu melhoro isso. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Né? Eu acho que essa é a principal diferença. Olhando para isso, a gente também pode ter métricas que a gente vai olhar para a liderança. Tá. Como é que a liderança vai trabalhar com aquele núcleo de pessoas que vão estar no dia a dia com ela? Né? Qual é o número adequado? Então, por exemplo, tem algumas métricas que falam que de 8 a 10 pessoas dentro de um time, um líder consegue tocar. Certo. Aí você vai pro seu dia a dia e você vê pessoas com 25 pessoas no time. Nossa. Né? O que acontece? Não acontece. Não acontece, exatamente. Não acontece. Por quê? Porque qual é o papel... Daí depende. Qual é o papel da liderança? O que a gente espera de uma liderança? Se eu espero que a minha liderança, além de acompanhar o pipeline, bater pipeline, tenho minhas ressalvas quanto a bater o pipeline. Depois a gente pode entrar nisso. Bater pipeline é olhar as oportunidades que estão ali e o vendedor falar para o gestor a impressão que ele tem. Você fica meio uma coisa meio aberta. Muito aberta. E extremamente... eu acho que... É totalmente intangível. Então, por exemplo, se eu converso com você, talvez você fale, Renato, não, tenho certeza que você vai fechar. E eu já fui essa pessoa. Por quê? Porque eu também tinha certeza que ia fechar. Mas qual é a métrica que está por trás? Por que você acha com tanta certeza que você vai fechar esse negócio? Então, existem algumas coisas que te dizem que o negócio não vai fechar. Então, uma das coisas que eu gosto muito, que eu aprendi, na verdade, que eu já tive muito... Só tem desilusão que tem ilusão. Já falava a professora Roseli na 4ª série. Vamos começar daí. Qual é a desilusão que todos nós vendedores, né, sentimos? A gente tem certeza que vai fechar aquele deal. E a gente se apaixona por aquele deal, aquele negócio. Essa negociação vai acontecer, eu sei, eu sinto. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Só que, de verdade, é muito importante que a gente entenda, primeiro, quais são os indícios de que isso não vai acontecer. Segundo, qual é o produto que eu vendo, quem é o meu ICP, Ideal Customer Profile, o meu cliente ideal. Tá. E quais são as coisas dentro do meu produto ou do meu serviço que eu estou vendendo que realmente façam diferença para essa pessoa. O que eu vou impactar eles? Perfeito. Senão, ou o cara não vai comprar, ou se ele comprar empurrado, com desconto, sem valor, esse cara vai dar churn, ele vai embora. Então é melhor você não vender. Então, é melhor você descartar do seu pipeline o quanto antes possível. A qualificação. A qualificação é extremamente importante. Então, não ter essas ilusões, para nós como vendedores, é extremamente importante. A gente ser muito cético e olhar para a métrica, entender o que a gente vende, para quem a gente vende. E aí eu posso contar várias histórias, né? Mas, assim, uma coisa muito interessante, quando a gente começa, por exemplo, com a Winning by Design dentro de uma consultoria, que eu acabei me apresentando como uma vendedora que eu fui, mas hoje... Mas é legal você contextualizar. Pois é, e hoje, né, que eu aprendi tudo isso, o que acontece? Eu consigo olhar para mim de uma forma completamente diferente. Eu olho, assim, uma evolução brutal do que eu aprendi, do que eu estudei e que hoje, para mim, tem valor. Para mim e para os meus clientes. E eu sou a primeira pessoa a dizer para a pessoa do outro lado da mesa, né, que a gente, no final das contas, nós temos que estar todos do mesmo lado para dar certo, não vai servir para você. Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar. Mas não é sobre o dinheiro. Exatamente. É sobre o impacto, sobre o valor, sobre o que isso vai fazer de diferença no seu negócio. Porque senão eu não posso te vender. Eu, como vendedora, eu tenho que ter uma extrema responsabilidade no que eu vou fazer. E eu acho que isso, muitas vezes, é o que falta para alguns vendedores. Então, mas deixa eu te cortar aqui para trazer uma pergunta em cima do que você está falando. Eu concordo 100%. De verdade, sim. Tem muita gente que nos escuta, que assiste o podcast. E isso que você acabou de falar é quase que bizarro. Tipo assim, como assim ela tá falando pra eu não vender? Tipo, foda-se que o cliente vai pedir o dinheiro de volta, que ele vai, né, dar churn, que ele vai rescindir o contrato. Então, cara, eu sou cobrado no final do dia por vendas. Eu tenho um gestor que ele me lidera mais 24, que nem você colocou. Ele
ele não tá preocupado se eu fiz a quantidade de visitas. Ele quer saber o seguinte, quantos pedidos eu tirei. Né? Então, é bem assim, de verdade, eu concordo 100%. Assim, tem muitos clientes que eu e o Dani, a gente discute, a gente fala assim, cara, esse aqui não vai fechar. E mesmo se fechar, a gente não vai deixar fechar. Não é? Porque a gente conhece. Agora, para essas pessoas que, de repente, elas se assustaram ouvindo. Com certeza. É para negar a venda agora? Como assim? Eu sou pago para trazer número, eu tenho que recusar número agora? Esses caras estão ficando meio doidos. Não, pirou. O seu negócio não tem nada a ver, pirou. Ficou maluca. Vamos lá. Parece uma coisa muito absurda falar isso. Mas no final das contas, o que eu quero dizer com essa frase? Eu sei que ela é chocante. Mas eu acho que a gente tem que ter entendimento de quem deve comprar o que a gente vende. Sim. Essa é a primeira coisa. Então, muitas vezes, você vai ter que falar não, porque a pessoa que veio falar com você, ela não estava qualificada. Ela não estava educada. Ela não sabe que ela não precisa de você neste momento. Pode ser que ela precise mais pra frente. Ou pode ser que o que você vende não vai ajudá-la nunca. O problema de você vender para essa pessoa é que, além dela dar churn, ela vai meter a boca em você. Além disso, você vai queimar o seu filme, talvez, com 1, 2, 10, 100 pessoas de um mercado. E é isso que a Renata, de lá de trás, de 20 e alguns anos atrás, não sabia. E eu acho que ter essa consciência para nós, vendedores, é muito importante. Porque a responsabilidade é essa. Então, quem é essa pessoa? Para eu fazer qualquer venda, antes de eu falar com uma pessoa, eu preciso entender quem ela é, de onde ela vem, o que ela precisa, quais são as dores que ela tem. Antes de eu ligar, antes de eu falar, antes de eu mandar e-mail. Eu vou só prospectar. Sim, parabéns. Pesquise. Então, tudo que a gente faz em vendas começa com uma pesquisa prévia. E se a gente não fizer isso, nós estamos incorrendo num erro muito grave, que é da gente possivelmente dar com a cara na porta, que vai dar ruim. Exatamente. E nada pior do que dar ruim, porque você perdeu o seu tempo. Gastou energia. Você gastou uma baita de uma energia pra vender, e esse cara vai dar churn, e ainda você vai ser cobrado pelo mesmo gerente lá, Exatamente. que você vendeu pra uma pessoa errada. Cara, o cara tá metendo a boca em gente. Botou em rede social, porque na minha época não tinha rede social, gente. Agora tem. Né? Então, uma pessoa que a gente fez uma venda errada, por isso a responsabilidade é fundamental, ela pode causar um grande estrago dentro da nossa operação. Então, é melhor você não vender. A venda, ela tem que ser consciente, ela tem que ter uma pesquisa enorme prévia pra gente saber para quem a gente deve vender, como a gente deve vender e o que a gente deve vender. Então, pra mim, a grande diferença lá de trás pra agora é essa. Como é que eu faço pra ser essa pessoa? Você vai ter que estudar pra caramba. Pô, mas eu não quero estudar. Então, desculpa, você vai ter que, talvez, fazer uma outra coisa da sua vida, né? Hoje em dia não tem mais espaço pra quem não estuda. Sorry. Você não... Sinto informar quem ainda não teve essa realidade batendo na sua cara. E tudo isso que você tá falando, você tá falando... porque a nossa discussão começou com uma pergunta de o que muda na estrutura de vendas de grandes empresas. Então, tudo isso que você tá me trazendo são problemas de grandes empresas? São problemas de todas as empresas. Porque... O pequenininho, qual é o problema do pequenininho, né? É que às vezes, talvez você tenha uma pessoa... Acabei de falar com um pessoal que foi mentorado nosso, né? E eles passaram de uma empresa bem pequenininha para uma empresa maior, média, e eles começaram a ver outros problemas, porque os problemas mudam, né? Só que eles entenderam... Não posso citar a empresa, mas qual foi a primeira pergunta que eu fiz, a gente faz normalmente quando a gente começa uma consultoria, a gente fala, quem é seu cliente? O que se entrega de valor pra ele? Ué, meu cliente. Meu produto é foda. Todo mundo pode comprar. Todo mundo. Meu produto é incrível, maravilhoso, sensacional. Que bom. Tem gente que é mais fácil você vender. Quem são essas pessoas? Sabe, e outro dia eu tava gravando, foi muito legal, me veio um insight assim. Vocês conhecem Silvio Santos? Sim. Silvio Santos. Silvio Santos. Sim. Não, achei que você não conhecia. Silvio Santos. Não pessoalmente ainda. Não pessoalmente ainda. O Silvio Santos tinha um programa que era Qual é a Música? Qual é a música? Qual é a música? Vocês lembram como que era essa brincadeira? Era assim, ó. Toca, tá. Aí você fala, é a música X. Como assim? Com uma letra, com um tocado, né? Uma nota. Uma nota. Qual é a nota? Maestro, qual é a música? E aí ele tocava, era a música. Esse cara, que você toca uma nota e o cara sabe que música é, esse cara é o seu cliente. Porque esse cara, você fala uma coisinha do seu produto ou do seu serviço, e fala, é isso que eu preciso. Pra esse cara que eu tô encaixa.
Por quê? Mas eu quero vender para todo mundo. Ótimo, legal. Mas quem é fácil você vender? Porque quem tá feliz com você hoje, Exato. né? Exato. Quem tá feliz com você hoje? Pô, mas eu vou ter uma melhoria no meu produto, eu preciso de investimento. Cara, faz o básico, arroz e feijão. E as pessoas não estão fazendo arroz e feijão. Esse que é o problema. Eu quero arroz e feijão, mas eu quero caviar. Eu quero ganhar aquela sobremesa maravilhosa. Um filé mignon. Filé mignon. Eu quero subir no Torre Eiffel pra comer lá. Eu também quero. Todos nós queremos. Mas existem algumas coisas que é muito mais fácil da gente fazer. E às vezes a gente perde a oportunidade porque a gente tá almejando o futuro. O futuro a Deus pertence, vai lá pra frente. Futuro é futuro. Hoje, o que eu posso fazer melhor para as melhores pessoas que podem aproveitar tudo que eu tenho? São essas pessoas que eu vou impactar. Então, meu ponto é esse. Hoje, com quem você trabalha? Para quem que você vende bem? Essa pessoa entende o que se faz? Essas pessoas que a gente tem que vender. Porque daí elas vão ficar super satisfeitas. Elas vão falar de você. Elas vão fazer uma propaganda grátis pro seu negócio. Sim. E aí você prospera, cresce, para daí dar o próximo passo. Então, se a gente for falar de go-to-market aqui, beleza. Para quem vocês querem vender? Eu quero vender para enterprise, eu quero vender deals de $1 milhão. Eu também quero. Mas antes, talvez seja mais fácil eu começar por quem já entende. Para os menores, para os médios. Se uma grande empresa dessa comprar de você, você aguenta atender? Essa já é uma principal pergunta. Às vezes você tá mirando nesse cara e a partir do momento que você fecha, você tá ferrado. Você quebra. Você quebra. E eu já vi empresas quebrando por causa disso. Por quê? Estão vivendo de um sonho. Então, assim, meu roadmap no futuro, um dia. Ótimo, mas e hoje? Né? O que dá pra gente fazer? É poético, né? É poético, é lindo, né? É lindo. É apaixonante. Ego, né? É puro ego, né? É puro ego. Aí, muito ego, cara. É muito ego. Mas... Não, mas você sabe que é interessante? Na hora que a gente entra em psicologia humana, eu vim da área de biológicas, né, gente? Mas depois eu comecei a estudar sobre neurociência, entrei muito a fundo nisso, psicologia, várias coisas que a gente estuda mostram muito o ego da pessoa. Não, mas quem eu sou hoje? Não, mas quem eu quero ser? E aí a pessoa vive nessa fantasia. Então eu acho que tem algumas coisas interessantíssimas, que é quem eu sou hoje. E conscientização do que eu posso fazer, né? Quem eu quero ser no futuro? Cara, eu quero ser muito melhor. Todo dia a gente aprende. Sim. Mas eu preciso ter a consciência de quem eu sou hoje, do que eu posso fazer hoje. E eu acho que isso é a coisa mais importante. A consciência do que você faz, do que você pode fazer, do que você pode entregar. Assim, existe... fugindo completamente da pauta, mas papo bom é isso, né? Existe um equilíbrio, porque, vamos lá, eu tenho que ter a compreensão do que eu sou hoje, né? Do local que eu ocupo, das minhas obrigações e tudo mais. Mas eu também tenho sonhos, eu também tenho ambições. Existe um equilíbrio entre eu perseguir, eu colocar uma meta, né? Pô, eu quero, sei lá, conhecer a Torre Eiffel, sei lá. E não confundir isso com o meu ego. Entende o lance? Sim. Existe esse equilíbrio? Pode ser que não exista. Não, eu acho que existe, sim. Mas eu acho que a gente precisa entrar aí em algumas coisas. Primeiro, autoconhecimento, né? Que eu acho que é fundamental. Tem uma segunda coisa de entender e aceitar, às vezes, que eu tenho um ego... Cara, meu ego tá muito inflado. Eu preciso entender... Saber reconhecer. Saber reconhecer. Passa por autoconhecimento também. E vulnerabilidade. Passa pela vulnerabilidade. Aí é difícil. Aí o negócio pega. Sabe as sandálias da humildade? Isso é tão difícil de calçar, né? Tem gente que tem pavor. Então eu acho que talvez você tenha que dar... Sabe aquela coisa de dar um passo pra trás pra poder vários pra frente depois? Sim. Então, às vezes a gente tem... Tudo bem, sonhos. Todos nós temos... Aliás, a gente tem que ter sonhos. Né? De onde eu quero chegar. Cheguei naquele. Qual é o próximo sonho? A gente vive disso. Mas eu acho que ter essa consciência de quem eu sou hoje é muito importante, porque isso ele te gera ansiedade, desespero. As pessoas passam fases muito ruins por conta disso, né? Então, eu acho que essa coisa do autoconsciência, entender sobre a sua vulnerabilidade, e talvez, se você é um gestor e está ouvindo aqui a gente conversando, fala, agora eu vou pegar, vou matar os caras de trabalhar, não sei o quê. Não é por aí. É como é que eu ajudo essas pessoas a se desenvolverem. E eu falei de 25 pessoas, né, para um líder, mas eu não concluí. Qual é o número ideal? Tem estudos que dizem que 8 pessoas seria o ideal. Por quê? De novo, na teoria, né? Assim, o que você quer do seu líder? Qual é o papel de um líder? É ficar batendo pipeline? Na minha opinião, não. A gente precisa ajudar a desenvolver essas pessoas. Se eu tenho superstars na minha equipe, eu tenho pessoas que performam muito bem, poxa, o que esses caras estão fazendo tão bem que os outros também podem fazer? Sim. Entender como todo mundo pode ser mais ou menos
igual, porque daí eu aumento muito o meu faturamento, eu aumento muito o meu nível e eu chego em outro patamar. É assim que eu cresço. Mas desde que eu entenda o que está sendo feito. E se, por exemplo, muita gente fala assim, eu vou contratar aquele melhor vendedor daquela empresa que é meu concorrente e tal, aquela pessoa é incrível. Quem garante que vai dar certo na sua empresa? Né? É um ambiente diferente, é outro desafio, às vezes é outro produto. Não, o mesmo produto, no mesmo lugar. E às vezes ele atende uma carteira que ele atende naquela empresa. E quando ele vem para cá, né, aquelas empresas já estão na mão dos outros vendedores. Então ele não vai performar do mesmo jeito. A carteira não migra junto com o vendedor, né? Exatamente. Então tem todo um trabalho a ser feito e as pessoas gastam milhões, às vezes, para trazer, né? Vamos usar um paralelo aí com o Neymar, que acabou de se machucar. Eu acompanho um pouco futebol, tá, gente? Mas eu vi o cara machucado. Ele tá sempre machucado, por quê? Porque ele sempre é o alvo de todo mundo. Pô, vai lá e ferra com o cara, porque acabou o time. Então, se eu perco um Neymar, primeiro que é uma fortuna, o cara fora de cama, uma fortuna que eu tô perdendo. Quanto tempo ele vai demorar pra se restabelecer? Acho que eu vi 6 meses, 1 ano, sei lá. Ele só joga ano que vem, né? Só joga ano que vem, beleza. E aí, mais que isso, como é que eu faço pra ter outras pessoas que se pareçam? Como é que eu faço pra outras pessoas performarem? Quem vai tampar o buraco, tipo né? o Neymar. Quem vai tampar o buraco? Então, agora volta pra empresa. Se eu tenho um super vendedor, a pessoa ficou doente. Pegou a empresa COVID. para de faturar. A pessoa casou, teve tirou filho. Férias. Tirou férias. O cara não pode tirar... Não pode tirar férias. Da minha empresa, ninguém tira férias. Desculpa, isso não existe. Então, tem muitas coisas que as pessoas não olham, né? E que a gente deixa buracos e a gente não percebe. Porque a gente tá rodando ela insanamente. Então, a gente precisa ter essa pausa, entender qual é o processo, quem são as pessoas, como é que eu ajudo as pessoas a performarem. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Então, eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer um outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!